Igreja. Bom dia! Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem. Mais um domingo. Como é bom estar aqui juntos para a gente poder louvar a Deus, não é mesmo? Ia pedir só um minutinho antes da gente começar, tá? Para me preparar aqui, abrir minhas coisas e a gente já começa. Amém. Irmãos, e amigos, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vitor, faço parte aqui da igreja, faço parte do ministério universitário e hoje vou fazer a pregação para nós. E eu gostaria de falar desse tema, graça barata e a graça verdadeira. Esse é um tema que ao longo dos meus anos como cristão, eu tenho visto ele aparecer muito na minha vida. Ao longo de eu estudar a Bíblia, ao longo de eu também estudar a Bíblia com outras pessoas, aconselhar pessoas, eu tenho visto que isso tem sido uma dúvida muito grande. O que é realmente a graça de Deus? O que é realmente salvação? O que é realmente o cristianismo? O que é ser cristão de fato? Tudo isso está um pouco ligado com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, o meu objetivo é a gente poder expor o que é considerado um falso evangelho, um falso cristianismo, e a gente também poder entender o que é um cristianismo verdadeiro a partir disso. E se você já é um cristão, se você já é um discípulo de Jesus, que vive conforme as Escrituras, eu acho que isso não vai ser muito novo para você, o que eu vou falar hoje. Mas eu quero te desafiar a você poder estar aberto, a poder ver o seu coração. Como você anda hoje? Se você está andando conforme a palavra de Deus, se tem coisas que você precisa mudar, se tem coisas que você precisa se arrepender. E também, lembra que você vai ensinar outras pessoas. Então eu acho que esse tema ele é muito importante, porque se você for estudar a Bíblia com outras pessoas, provavelmente você vai ver isso aqui que eu vou falar aqui hoje, que é essa deturpação do Evangelho. Pessoas entendendo errado o que é de fato o Evangelho. E se você é novo na sua caminhada cristã, se você não é um discípulo, mas está aprendendo, se você não é um cristão, mas está aprendendo como ser um, eu acho que isso aqui vai ser muito importante para você. Então, você que é discípulo, você que não é discípulo, você que é um discípulo novinho, que está aprendendo ainda, anota as coisas que vão ser faladas aqui hoje, porque eu acho que vai ser muito importante para a sua caminhada com Deus. Amém? Amém. Antes da gente ir para o tema, eu quero chamar todos para a gente poder fechar os nossos olhos e a gente poder fazer uma oração juntos e concentrar no tema. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por a gente estar junto aqui na igreja. Pai, obrigado por esse tema, graça barata e graça verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a poder falar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a poder estar com os nossos ouvidos, o nosso coração aberto para a Tua palavra. Deus, que o Seu Santo Espírito possa trabalhar em nós, possa nos mostrar se tem algo que a gente precisa mudar, que a gente precisa se arrepender, ou nos encorajar naquilo que é correto, conforme o Seu mandamento, Senhor, que possamos nos concentrar ao máximo no que a gente vai fazer agora, nessa aula, nessa pregação, e possamos sair daqui, Pai, diferentes, mudados ou encorajados, Pai, com aquilo que a gente já tem vivido, meu Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço também, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, então para a gente começar o tema de hoje, graça barata e graça verdadeira, é importante dizer que esse termo, graça barata, alguns já devem ter ouvido falar, vem desse livro aqui. Dietrich Bonhoeffer, que é o nome do autor, escreveu um livro chamado Discipulado.
E quem é esse cara? Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor e um teólogo que viveu no período do nazismo, na Alemanha. Então ele viveu aquilo, enfrentou aquilo lá de frente, e ao ver como a igreja estava caminhando na Alemanha nazista e como os cristãos estavam agindo, ele fica, de uma certa forma, revoltado, e ele condena os cristãos daquela época, daquele momento. Porque como nós podemos nos chamar de cristãos, falar que somos cristãos, se a gente apoia um regime que ele se coloca acima de Cristo? Como a gente pode viver de um modo onde a gente se diz cristãos e odeia judeus, odeia o nosso próximo, vive uma vida dentro da igreja no domingo, na nossa reunião, mas vive uma outra vida fora da igreja, um outro contexto, como se tudo que a gente aprendesse sumisse, fosse embora. A gente aprende no domingo, chora, se transforma, e na segunda-feira a gente está do mesmo jeito que a gente estava antes. Então é isso que ele vai criticar. Como podemos nos chamar de cristãos e a gente não ter uma vida mudada de fato por Deus? Como nós podemos nos chamar de cristãos e ter determinadas atitudes na nossa vida e não se comprometer com o que de fato a Bíblia diz? É isso que ele vai falar. E então, em outras palavras, como ele vai definir então no livro dele o que é graça barata? Ele vai falar o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Em outras palavras, ele também vai dizer: a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. Uau, que palavras fortes que ele vai dizer. O que ele está querendo dizer, e a Bíblia também diz, é que essa graça barata, esse jeito de viver, nem é cristianismo. Esse jeito de viver não é um jeito que um cristão vive. Mas sabe, é fácil hoje a gente olhar ao que aconteceu 60, 70, 80 anos atrás e falar: nossa, eles erraram mesmo. Nossa, como se dizem cristãos vivendo dessa forma? É fácil a gente olhar para as páginas da Bíblia hoje e falar: nossa, Abraão pecou, nossa, o Davi pecou, foi adúltero. É fácil a gente olhar dessa forma, mas hoje a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, século 21. Muitas das vezes nós temos a facilidade de olhar para o passado e julgar as coisas que aconteceram no passado, isso é certo, isso é errado, mas temos dificuldade de olhar para o nosso contexto. A verdade é que a graça barata não foi só coisas que pessoas viveram na Alemanha nazista. Hoje, muitas pessoas vivem a graça barata. Em outras palavras, o que é essa graça barata? Ela é uma fé sem compromisso. Ela é um cristianismo sem Cristo. Ela é a gente ser superficial na nossa convicção bíblica. É um cristianismo que não muda por Cristo. É um cristianismo onde a gente quer os benefícios do que é o cristianismo, mas sem querer pagar o preço que Jesus fala para a gente viver. O discipulado que Jesus fala para a gente viver e ser. Isso, muitas pessoas hoje têm errado em entender isso. E eu acho que, na verdade, esse evangelho barato, ele é muito mais pregado que até o próprio evangelho verdadeiro. Eu acho que é isso hoje. Muitas pessoas lotam igrejas sem ter um entendimento do que é salvação, do que é cristianismo, do que é graça de fato, e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, é sobre isso que a gente vai explorar hoje, e eu queria poder falar aqui na pregação 4 formas que nós podemos baratear a graça. 4 formas que a gente sucateia
aquilo que é tão precioso, que é a graça que nos salva. Como a gente não dá valor para isso. O ponto de Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala sobre esse tema, graça barata, ele não está dizendo que a gente tem que pagar um preço pela graça. Ele está dizendo que Jesus sacrificou por nós e pagou um alto preço na cruz por nós. E isso é valioso então para Deus. O que a gente faz? A gente releva, a gente não dá o devido valor para isso, a gente deixa isso como se fosse algo barato, sem valor, sucateado. É isso que ele quer dizer com graça barata. E mais uma vez, a Bíblia vai apontar que essa graça sem compromisso, sem ser cristão, sem ser arrependimento, não é graça, não é cristianismo. E eu queria agora que a gente pudesse ver nas páginas da Bíblia como isso acontece, de fato. Então a primeira forma da gente baratear a graça de Deus é a gente tem dúvidas sobre a doutrina bíblica real. Então a graça barata, ela duvida da doutrina bíblica real. Quem está entendendo? Diga amém até agora. Amém. Amém. Então a graça barata, ela duvida da doutrina bíblica. Como assim, Vitor? Como eu falei, a doutrina falsa, ela tem sido tão pregada que quando a gente olha as páginas da Bíblia, a gente se assusta. A gente fala, nossa, mas isso não parece o que Cristo diria. Nossa, mas Cristo é amor. Como pode Cristo falar sobre justiça, sobre o inferno? Deus é amor, como Deus pode julgar as pessoas? Muitas pessoas chegam a dizer, o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Eu não acredito nesse Deus que está sendo pregado na Bíblia. As pessoas, olha o ponto que nós chegamos. Onde a fonte do Evangelho, que é a Bíblia, ela é duvidada, e aquilo que muitas pessoas pregam sem base bíblica é considerado real, é considerado verdadeiro. E esse é o primeiro ponto que a gente barateia a graça, quando a gente duvida disso. E sabe, muitas pessoas, elas veem seguir Jesus biblicamente, aquilo, se eu sou um cristão e sigo o que a Bíblia está dizendo, muitas pessoas veem isso como fanatismo. Olha só que loucura. Sabe, para dar um exemplo para vocês, para a gente entender melhor, a Bíblia é o documento histórico, único e verdadeiro, verídico, sobre o que aconteceu, por exemplo, com Jesus. Não existe outro documento, o que tem são balelas, são heresias, são coisas que não são reais. Os únicos documentos históricos comprovados que falam a veracidade sobre Jesus estão na Bíblia. Então ele é a fonte. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam esse evangelho e deturpam, mudam, eles modificam, e aí é isso que eles passam para muitas pessoas na igreja. É isso que eles passam para as pessoas em internet e coisas assim. Vou dar um exemplo então. Vamos supor que você está fora de casa, você está no meio do mato e você está com sede. Onde você beberia água? Você beberia água da fonte, que está limpa, está cristalina, da onde a água está saindo mesmo, a fonte. Ou você beberia de um cano de esgoto, a água foi modificada, alterada, suja, e ali você vai beber água. Aonde você vai beber água? Da fonte ou do esgoto? Eu tenho certeza que nós queremos beber água da fonte. E nesse caso, a fonte do cristianismo é a Bíblia. O esgoto é todo o processamento, a deturpação do evangelho que se coloca de maneira ruim. E eu não estou falando que tem só pregações ruins, só pessoas ruins na internet, eu não estou falando isso. Estou falando que existem, não estou falando que todos são assim. Mas é isso que a gente tem que parar para pensar. Eu quero ver as coisas da fonte, da veracidade, ou eu quero ver as coisas deturpadas? Então a graça barata, ela duvida da Bíblia. Ela viu tanta heresia, ela viu tanta coisa errada, que ela duvida do que é real. E eu tenho certeza que muitos de nós vamos nos deparar com pessoas que vão duvidar, que não vão acreditar de primeiro momento das palavras da Bíblia. E isso é forte demais ouvir, né? Mas a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser honesto com as pessoas, de pregar o evangelho da Bíblia.
Então eu queria poder agora trazer 3 versículos que podem nos basear sobre o poder da Bíblia. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Muitos conhecem essa escritura, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só o que esse versículo diz, presta atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus. Velho Testamento, Novo Testamento, cada vírgula, cada frase, cada coisa, até aquelas que a gente não concorda, é inspirada por Deus. E a gente tem que se submeter a isso. E olha só o que ela fala: a Bíblia é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer ser instruído da forma correta, é a Bíblia, cara, não é outra coisa, é a fonte. E aí ele fala: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós queremos ser plenamente preparados, plenamente cristãos, a gente tem que ir para a Bíblia, não tem outro lugar, é a Bíblia. E a gente tem que tomar cuidado, não é mesmo? Porque, então, se aquilo que é pregado, se aquilo que é ensinado não vem da Bíblia, então não vem de Deus. Porque se a Bíblia é inspirada, tem que concordar com a Bíblia, certo? Faz sentido? Sim, amém. Vamos ver mais 2 versículos. Olha só o que Jesus diz. Jesus fala: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus, em Mateus 5,17, fala: eu vim cumprir aquilo que foi escrito. Eu estou de concordância com tudo que foi escrito. Mas sabe o que eu já ouvi muitas vezes? Eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Cara, como a gente pode acreditar em Jesus, mas não acreditar na Bíblia, quando o próprio Jesus diz que ele veio cumprir a Bíblia? Ele veio fazer, cumprir, adicionar, complementar aquilo que está escrito na Bíblia. Amém. Olha o que diz em Lucas 24, 44. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mais uma vez Jesus dizendo: se cumpriu aquilo que estava escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Até nas orações, até nos cânticos, falam sobre Jesus no Velho Testamento, e se cumpre em Jesus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, e a graça barata tende a baratear a doutrina correta, modificar a doutrina correta. Qual que é a doutrina correta então, Vitor? A Bíblia. Tudo que foge da Bíblia não é correto, porque vem de imaginação humana. Porque se essa fonte, tudo deveria estar sincronizado com a Bíblia. Amém? Amém. Estão comigo? Sim, pega a Bíblia. Então vamos para o próximo ponto. A graça barata mais busca seus próprios desejos, sonhos e planos pessoais do que a obediência a Deus. E aqui eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de desejos, sonhos mesmo, planos, conforto. Sabe, a graça barata tende a dizer: você não precisa mudar para Cristo. Você não precisa deixar os seus sonhos, os desejos em segundo lugar e colocar Cristo em primeiro lugar. Você pode viver a vida que você está hoje sem cristão. Não precisa mudar. É isso que a graça barata diz. Que a obediência a Deus fica em segundo plano aos seus próprios sonhos, desejos, ao que está no seu coração. O que o mundo diz? Siga o seu coração. Faz o que você está sentindo. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver então. Olha o que Jesus diz para aquele que quer ser cristão, para aquele que quer seguir Ele. Jesus fala assim em Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me,
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Negue-se a si mesmo. Olha o que Jesus diz. Quem quiser me acompanhar, ser meu discípulo, ser cristão, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Coloque os meus desejos, os desejos de Cristo em primeiro lugar. Isso que significa negar a si mesmo. Continuando, Lucas 14 vai afirmar isso. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode ser cristão aquele que está amando mais qualquer outra coisa além de Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus, segundo Ele mesmo. Os critérios não são meus, não são da Igreja de Cristo Internacional, é da Bíblia e do próprio Jesus. Quem quer seguir Ele, ser cristão de fato, tem que colocar Ele em primeiro lugar, até acima de família, filhos, emprego, dinheiro, qualquer outra coisa, namorado, noivo, esposo, esposa. Ele vem em primeiro lugar. Palavras de Jesus. Lucas 14, 33, mais uma vez, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem não coloca Jesus em primeiro lugar, não pode ser discípulo dele. Não tem como ser cristão sem seguir isso aqui. Porque é o próprio Jesus que está dizendo. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, se alguém me ama, vai colocar as minhas ordens em obediência, vai seguir aquilo que eu falo. Marcos 1, 17 e Mateus 9, 9, a gente tem dois exemplos de chamados de discípulos. Aqui a gente tem primeiro Jesus chamando Pedro, Tiago, João e André. E depois a gente tem Mateus sendo chamado. Mateus, né? E olha só o que fala então. Primeiro Marcos 1. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Cara, quando a gente vê os relatos dos discípulos de Jesus na Bíblia, é isso, é Jesus falar: larga o que você está fazendo e siga-me. Larga o que você está fazendo e vem. Eu vou te mostrar o que é realmente a vida. Eu vou te mostrar a graça de Deus. Mas primeiro você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. E essa mensagem, quem crê aqui que ela não é só para os discípulos daquela época? Quem crê que é para nós hoje? Diga amém. 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 Então eu queria que ficasse muito claro isso. Esse chamado de colocar Jesus em primeiro lugar, esse chamado de largar as nossas redes e colocar Ele, largar nossa coletoria e colocar Ele em primeiro lugar, é um chamado até hoje para nós. Eu queria que você pudesse pensar como tem ficado, se você fizesse uma listinha, o que é primeiro lugar na sua vida? O que é segundo? O que é terceiro? Onde está Cristo nisso? E como a gente sabe que a gente coloca Cristo em primeiro lugar? Quando a obediência a Ele é a primeira coisa que a gente faz. Quando as coisas que são dele estão em primeiro lugar. Ter contato com Ele, oração, leitura da palavra, relacionamento com Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Quando ir para a igreja não é a última coisa que a gente vai pensar em fazer. Quando ir para a igreja, estar com a igreja, estar com irmãos, amar o próximo, fazer o bem, são as primeiras coisas da nossa lista, não as últimas. Não vem primeiro nossos desejos, tudo isso vem depois de Cristo. Amém? Então Jesus é muito enfático em deixar isso claro. Terceiro ponto que nós podemos baratear, sucatear a graça de Deus. A graça barata busca o perdão de Deus sem arrependimento. A graça barata busca o perdão de Deus sem arrependimento.
eu queria que nós pudéssemos prestar muita atenção nisso. Porque muitas vezes a gente pode estar se enganando. A graça salva, a graça é maravilhosa, a graça me salvou, mas eu não faço nada. Sabe? Como que essa graça me tocou de fato, se ela não me transforma? Sabe, a Bíblia é tão clara em dizer assim, quando nós estávamos em pecados, a gente estava morto, sabe, morto não fala, morto não respira, morto não fala com Deus, mas aí Jesus morreu por nós, e a gente se tornou vivo. Como a gente não vai mudar? Sabe, a Bíblia é muito clara em dizer que quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus mora em nós. Como o Espírito, a gente pode falar que o Espírito mora em nós e não produz nenhum arrependimento, nenhuma mudança de vida, nenhum passo mais próximo de Deus. Segundo Dietrich Bonhoeffer, nesse livro, e segundo a Bíblia, é de se questionar a conversão de alguém que não se arrepende, que não muda por Cristo. É de se questionar se a pessoa realmente entendeu a graça de Deus. Isso é forte, eu sei, mas são palavras da Bíblia. Vamos ver juntos, então, alguns versículos que falam sobre isso. O primeiro deles, clássico, Atos 2:38. Então, Pedro está pregando para uma multidão de discípulos, ou melhor, de multidão de judeus. E os judeus chegam e falam: Pedro, a gente crucificou Jesus, então, a gente matou Cristo. O que a gente faz, então, para ser salvo? E ele fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa passagem é muito clara: se arrependa e se batize, e você vai receber o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. É clara a interpretação de português aqui. Se a gente conseguir interpretar em português, a gente entende essa passagem, que ela quer dizer: se arrependa e batize para perdão dos pecados, receberemos o dom do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente quer inverter as ordens, né? A gente quer o perdão, quer o dom do Espírito Santo, sem se arrepender, às vezes sem batismo, batiza sem se arrepender. A gente troca a ordem das coisas, mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos comprovar mais versículos. Atos 3:19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Passagem óbvia também. Arrependam-se para vocês terem seus pecados cancelados. Arrependa para ter os pecados cancelados. Atos 20:21. Testifiquei, aqui é Paulo falando, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E fala duas coisas: conversão em fé e arrependimento. A conversão, segundo esse versículo, se dá com fé e arrependimento. Não só fé, não só acreditar. Ela precisa ter uma ação prática que mostra o arrependimento de fato do coração. Então, o mesmo Paulo que diz que a graça nos salva, é dom de Deus, é o mesmo Paulo que diz: eu preguei para todo mundo, judeu, grego, branco, preto, criança, jovem, adulto, mulher, homem, preguei para se converter com arrependimento e fé. É o mesmo Paulo que fala as duas coisas. O mesmo Jesus que fala para a mulher: pegue em adultério, eu não te condeno, eu perdoo os seus pecados. É o mesmo Jesus que fala: vai e não peques mais. Às vezes a gente só ignora uma parte das coisas. A gente quer o arrependimento, ou melhor, a gente quer o batismo, a salvação, mas a gente não lê essa outra parte. Arrependimento, né? Vai e não peques mais. É o mesmo Jesus. E a mesma frase, na verdade, né? Olha o que diz Hebreus 10, 26 e 27.
se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Que forte isso! Que forte! Se a gente continuar pecando deliberadamente, sem parar, mesmo depois de ter conhecido a verdade, não tem mais um sacrifício que possa resolver a nossa situação. É isso que ele está falando. Porque a gente está barateando o sacrifício de Jesus. É isso que a gente está fazendo. Ao pecar deliberadamente, depois de saber o que é o certo a fazer. Atos 26, 20. Preguei, é Paulo falando mais uma vez, preguei em primeiro lugar ao que estavam em Damasco e depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Mais uma vez, Paulo, preguei para todo mundo na Judeia, Samaria, todo lugar, Damasco, gentio, judeu, que se convertesse e se arrependesse. E aí a gente vê que essas não são coisas que são faladas só no Novo Testamento. Isso que é o incrível da Bíblia. A gente vê a história sendo construída do Antigo Testamento ao Novo. Quando a gente vê, é uma mensagem só, é uma continuação. Então eu trouxe duas passagens do Antigo Testamento que vão falar a mesma coisa. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem encontra aqui prosperidade? Quem confessa e abandona. Confessar: eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? E se arrepender e abandonar: cara, eu não vou mais fazer isso, eu fazia e eu não vou mais fazer. Encontra a misericórdia de Deus. Isaías 30:15 diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Uau! No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento está a salvação. Uau! Olha quantos versículos vão dizer a mesma coisa. A gente não pode ignorar o quão importante para a graça, para o nosso processo de santificação, de salvação, é o arrependimento. Não tem como. Esses versículos deixam bem claros isso. Amém? Amém. Vamos para o nosso último ponto, então, antes da gente finalizar. A graça barata não faz distinção entre o cristianismo e o mundo. O que isso quer dizer? Que a graça barata, ela fala para que as pessoas não precisem mudar por Cristo. As pessoas vivem sendo cristãs ou não cristãs da mesma forma. É isso que ela está falando aqui. Não tem, então, uma distinção de alguém que não é cristão para alguém que é cristão. A graça barata faz isso. Sabe, a graça barata, mais uma vez, sabe, ela vai colocar o mundo dentro da igreja. Ela vai falar que você não precisa se arrepender, não precisa mudar, você pode seguir todos os seus planos, seus sonhos em primeiro lugar, não precisa seguir a Cristo, é só você ir na igreja de vez em quando, é só você orar de vez em quando, sabe? E quando a gente olha, às vezes tem cristãos que se parecem com alguém que está no boteco, no bar, parece alguém que está numa balada, pegando geral, sem diferença. Como a gente pode se chamar de cristão? Como a gente pode falar que a graça de Deus alcançou essa pessoa e não tem mudança? Como o Espírito está vivendo dentro da pessoa e não tem mudança de vida? Não tem como, segundo a Bíblia. Amém. Olha só, 1 João 2, do versículo 15 ao 16. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que o mundo, no mundo,
A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. Mundo e cristianismo são diferentes. Mundo e cristianismo são diferentes. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele, segundo esse versículo. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha o que diz Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ele não está chamando aqui falando, olha, você que trai, você é inimigo de Deus. Ele está falando, olha, você que ama o mundo é adúltero. Se você ama o mundo, você é adúltero. É isso que ele quer dizer aqui nessa passagem. Se a gente pegar o contexto inteiro, a gente vai entender. Aquele que faz amizade com o mundo é inimigo de Deus. Se você ama o mundo, se você tem andado como uma atitude mundana, você precisa mudar. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Por fim, 1 João 2, do 4 ao 6. Aquele que diz, eu conheço Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Se nós somos cristãos, a gente precisa se parecer com Jesus. Não existe cristianismo sem se parecer com Jesus. Não existe evangelho sem transformação. Não existe fé sem compromisso. O lugar da graça barata é um lugar de mornidão espiritual. O lugar da graça barata é um lugar de não se posicionar como Cristo, não pensar como Cristo, não querer sair da zona de conforto, não querer sair das práticas velhas. A Bíblia diz para a gente matar o homem velho, ressurgir como o homem novo. Muitos de nós se dizem cristãos e tem o homem velho como um bichinho de estimação. Às vezes vai lá, volta, vive a vida antiga. Não quero se desvincular totalmente dessa vida antiga. Não, às vezes eu gosto de voltar lá. Cara, se isso acontece, precisa existir uma transformação de vida. Ou a gente morreu para a nossa vida passada e vive para Cristo, ou a gente não viveu para Cristo. A gente está morto ainda nas nossas práticas antigas. É isso que o cristianismo vai dizer para nós. Amém? Amém. Então eu queria que a gente refletisse então o que é a graça verdadeira. O que ela faz diferente de tudo que a gente falou? Então, olha só, o Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende tudo, feliz o que possui. É pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque Ele custou a vida de seu Filho, e portanto não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Amém. Não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Custou a vida de Jesus. A graça preciosa, verdadeira, ela faz o que precisa fazer. Ela é um tesouro que você vende tudo para conseguir. Você muda de vida por Cristo. Você sai das práticas antigas por Cristo. Você, como diz aqui, arranca o olho que te faz pecar. Você se desvincula do pecado por Cristo.
A graça verdadeira nos transforma de dentro para fora. E tem uma passagem bíblica que para mim resume o que é a graça verdadeira, então, para a gente poder finalizar.